pregador, digamos assim, que não está acostumado com um microfone desses fixos, e eu sou um terror para a mídia, porque eu gosto de ficar andando, aí a mídia fica me procurando. Mas eu vou conseguir, podem ficar tranquilos que eu vou conseguir transmitir o que Deus tem para nós aqui essa noite. Eu queria apresentar primeiramente a minha família. Meu nome é Davidson, eu moro aqui em Presidente Prudente, congrego na Igreja Presbiteriana da Vila Industrial. Eu cresci aqui nesse bairro, até estava vindo com meus filhos, né? Eu cresci aqui no Jardim Planaltina, minha mãe era professora de matemática, meu pai era caminhoneiro, e a gente andava muito de patins aqui. Eu estava falando para as crianças, jogava hóquei numa rua ali embaixo, perto do CIEM, enfim, e eles não conheciam ainda muito bem por aqui, e foi um prazer voltar para cá, passar por aqui e visitar novamente aqui a igreja, a Terceira Igreja Batista. Meu nome é Davidson, minha esposa é a Joana, eu tenho as minhas duas filhas ali também, que é a Beatriz e a Isabela, e o meu filho, o Daniel, que é o canhoto, que ele falou, que é a minha expectativa de aposentadoria, mas ainda é cedo para falar, né? Mas está jogando bola. Então é isso, meus irmãos, eu agradeço muito o convite do pastor Tiago, agradeço também aqui o convite do pastor Ciro, né, a confiança depositada aqui em nós, para nós estarmos aqui transmitindo um pouco da palavra do Senhor para os irmãos. Eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em João, no Evangelho de João. Nós vamos ler aqui no capítulo 21, nós vamos ler do verso 15 em diante. João 21, nós vamos ler do verso 15 em diante. Deixa eu só abrir a minha colinha aqui do meu esboço, para eu não me perder. Vamos lá. João 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. No verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua presença nesse lugar, muito obrigado pela tua palavra, Senhor, que nós temos acesso nesse país. Obrigado, Senhor, pela tua palavra no nosso idioma, para que nós possamos entender, ler, pregar, falar, Senhor, a todos os povos. Deus, eu peço para que o Senhor venha fazer com que esta palavra venha penetrar nos nossos corações, Senhor, a começar de mim e estendendo aos corações dos meus irmãos que vão ouvir, Senhor. Para que nada que eu venha proferir aqui venha de mim mesmo, pois eu sou falho, Pai, assim como Pedro foi falho. Eu quero que o Senhor venha falar a partir de Ti mesmo, Senhor, a partir da Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui o tema dessa pregação é a queda e restauração de Pedro. A queda e restauração de Pedro. Inicialmente, eu queria fazer aqui com os irmãos, tentar contextualizar
por que me incomodou, né, de nós estarmos estudando esse texto e falar da queda de um irmão, né, no primeiro século, né, no tempo de Jesus Cristo. Nós vemos que nos últimos tempos, tristemente, a gente ouve muitos pastores, muitos pregadores, muitos homens de Deus, muitos irmãos caindo em pecado, né, deixando ali, outrora eles estavam pregando a palavra de Deus, levando o evangelho, testemunhando de Cristo, mas em dado momento acabam tendo quedas, especialmente quedas morais, e tropeçando e pecando. Alguns exemplos que nós podemos mencionar nos últimos anos que me chamaram bastante atenção, e são casos públicos, então não há qualquer tipo de problema de nós mencionarmos aqui hoje, né, o pastor e teólogo Steven Lawson, em 2024, que ele acabou confessando ali ter cometido um adultério. Alguém que nós aprendemos muito, eu particularmente estudei muito a respeito de algumas literaturas que ele escreveu, alguns livros, palestras que ele ministrou, sermões que ele pregou, e fiquei bastante triste quando ouvi a respeito dessa queda. O pastor Paulo Júnior também, brasileiro, né, em 2025, acabou confessando um pecado também, mas não na área sexual, era algo que ele dizia, ele expôs isso na internet, dizendo que estava se portando com certa agressividade em relação aos membros da sua igreja, à liderança da sua igreja, exigindo algumas coisas muito pesadas para os irmãos, né, e se portando de uma forma que até o deixou doente, ele teve aquela síndrome de Burnout, né, por conta do trabalho. Também foi um exemplo que assim, a gente ficou bastante triste, né, e oramos por essas pessoas. Um outro exemplo mais recente, o reverendo Augusto Nicodemos compartilhou conosco nas redes sociais, agora em 2026, né, no início de 2026, o escritor Philip Yancey, né, casado há 55 anos, também confessou um adultério que ele já vinha mantendo com uma mulher casada há 8 anos. Dentre outros casos que nós vemos, inclusive de irmãos mais próximos, né, pessoas mais próximas da nossa cidade, a gente acaba se entristecendo por conta disso. E isso me fez ler esse Evangelho de João, né, esse texto do capítulo 21, e lembrar de Pedro, e da história de Pedro. E nós vamos perceber que Pedro e outros irmãos também, quando a gente pega como exemplo, eles não caíram do nada. Não teve uma queda assim, que estava tudo bem, e de repente eles tropeçaram e caíram. Tudo isso foi um processo. A gente vai caindo e vai passando por alguns estágios da queda, e que nós muitas vezes não percebemos. Nós muitas vezes nos deixamos levar e acabamos caindo, né? Hoje, com essa exposição aqui, da queda e restauração de Pedro, eu quero deixar bem claro para os irmãos. Em regra, lógico que pode haver exceções, mas em regra, há um processo, há estágios para essa queda, há fases para essa queda acontecer. E eu vou falar para os irmãos a respeito de 4 estágios da queda, especialmente aqui do exemplo de Pedro, da queda que Pedro sofreu, né, no finalzinho do ministério de Cristo, quando esteve entre nós. Eu gosto de exemplificar aqui, de tentar falar de uma forma um pouco mais didática, que eu chamo esses 4 estágios de os estágios dos 4 As, porque todas as palavras-chave de cada um desses estágios vão iniciar com a letra A. O primeiro estágio da queda é a autossuficiência. O primeiro estágio da queda, autossuficiência. Nós vamos dar uma passeada aqui nos evangelhos. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, nós vamos ler os versos 31 até o verso 34. Vamos lá, Lucas 22, verso 31 até o verso 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele, porém, respondeu, olha o que Pedro disse, Senhor,
Estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Então, esse é o primeiro estágio, o estágio da autossuficiência. Pode prestar atenção aqui que Satanás pediu para peneirar, para cirandar, não só Pedro. Satanás queria cirandar todos. O texto diz: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar. Jesus estava falando com os discípulos no contexto anterior aqui. Mas Jesus, ele clama por Pedro. Ele fala: mas eu clamei por ti, Simão. E o que isso significa? Por que Jesus fez isso, clamar só por Pedro? Porque Pedro, de fato, precisava disso. Jesus permite que Satanás toque em Pedro. Jesus permite que Satanás toque em Pedro. E Jesus clama por Pedro. Pedro precisava aqui ser lapidado. Pedro necessitava passar por essa prova que Jesus permitiria que ele passasse. Só que olha só a resposta de Pedro. Ele diz: Senhor, no verso 33, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Aqui a gente percebe que é o primeiro estágio da queda de Pedro. É o sentimento de que ele estava pronto. Jesus, apesar do que o Senhor está dizendo, que Satanás está querendo me pegar, eu estou pronto. Eu estou pronto a ir contigo. Eu estou pronto a estar contigo. Eu estou pronto a ir para a morte, para a prisão, enfim. E Jesus falando: quando você se converter, você vai ter que ajudar os seus irmãos. Ele: eu estou pronto, Jesus. Essa sensação de que nós estamos prontos, de que nós não precisamos de nada, não precisa ter o trabalho de clamar por mim, não, Cristo, eu estou pronto, é um sinal que nós temos que prestar atenção. Porque muitas vezes nós estamos com um sentimento de que nós não estamos dentro de um processo de queda, não somos vulneráveis à queda e acreditamos que nós, por nós mesmos, conseguimos nos manter no caminho de Jesus. E isso nós sabemos que nós não conseguimos, nós não nos garantimos. Muitas vezes nós dizemos: ninguém dá palpite na minha vida, eu mando na minha casa, nas minhas finanças, enfim, ninguém me ensina nada, eu estou pronto, eu estou 100%, e isso é um problema. Esse é o primeiro estágio da queda de Pedro. Agora nós vamos falar do segundo estágio. A gente falou da autossuficiência, que a gente percebe aqui que a gente acaba tirando Jesus do lugar dele e colocando a gente no lugar de Jesus, e isso é um sinal que nós estamos entrando num processo de queda. O segundo estágio seria a arrogância. A gente vai voltar um pouquinho na Bíblia, dentro aqui do mesmo contexto da história de Pedro, e vamos ver aqui Marcos capítulo 14, versos 27 a 29. Olha o que o texto diz, Marcos 14, versos 27 a 29. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, Jesus falando, prestem atenção, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: Jesus, ainda que todos se escandalizem, eu jamais, eu não vou me dispersar. Então, o segundo estágio aqui é o da arrogância. Então, o primeiro estágio, autossuficiência, o segundo estágio, arrogância. Jesus estava dizendo: vós todos vão se dispersar, vós todos me abandonarão. Na NVI, a tradução é essa: vós todos me abandonarão. Não era uma possibilidade, tanto que Jesus acaba citando uma porção lá do Antigo Testamento. Ele cita Zacarias 13, 7, dizendo o seguinte: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Ou seja, Jesus está falando, está escrito na Escritura que vocês vão se dispersar. Eu serei ferido, se dispersar, eu serei ferido e vocês vão perecer, vocês vão se escandalizar, vocês vão se dispersar. Mas e o que Pedro diz? Ainda que todos te abandonem, Jesus, eu não vou te abandonar, eu não te abandonarei. Eu sou diferente desse pessoal, Jesus, você não entendeu não.
eu sou diferente, eu sou Pedro, eu sou o Pedrão forte. Pedro está querendo dizer isso para Cristo, ou seja, eu não sou igual a esses outros aí, eles são fraquinhos, mas eu sou mais forte. Pode ficar tranquilo, pessoal, todos aí podem até se dispersar, mas eu não vou me dispersar, porque eu sou melhor do que os outros. Esse é um outro ponto. A gente não pode pensar como Pedro, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode entender muitas vezes que nós não temos que vigiar, que a gente não tem que ouvir outras pessoas, que nós não temos que dar muita bola para o que a Escritura diz. Nós temos que pensar muito bem naquilo que nós estamos ouvindo, naquilo que nós estamos percebendo, naquele contexto que nós estamos inseridos, porque nós não podemos ser arrogantes a ponto de dizer, eu estou pronto e eu não vou cair. A gente tem que tomar muito cuidado. Esse é o segundo estágio da queda de Pedro. O terceiro estágio, ainda aqui em Marcos 14, nos outros 2 versículos seguintes, verso 30 e verso 31. Esse terceiro estágio diz respeito aos alertas desprezados. Alertas desprezados, alertas negligenciados, alertas ignorados. Vamos ver o que diz o texto nos versos 30 a 31. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas olha só, Pedro, mas ele insistia com mais veemência, com mais firmeza, mais clareza, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Pedro diz isso, ou seja, Pedro bate o pé, mesmo Jesus dizendo, olha só, você vai me negar, e Pedro vai lá e fala, não, eu não vou te negar, ou seja, Jesus está avisando Pedro. Quantas e quantas vezes nós somos avisados a respeito de nossas condutas? Quantas e quantas vezes seus pais, você que é adolescente, jovem, já te avisaram, olha, esse caminho que você está indo, vai dar nisso. Quantas e quantas vezes o seu cônjuge te falou, não faça isso, esse caminho que você está trilhando, vai chegar em tal lugar. Quantas e quantas vezes o seu pastor esteve aqui pregando e falando, meu irmão, cuidado com isso, e às vezes a gente fala, não é comigo não, não é comigo não, pode ser com os outros, mas comigo não é, porque eu estou pronto, porque eu não vou te negar a Cristo, e a pessoa acaba deixando de lado os alertas. As Escrituras falam muito, meus irmãos, aos nossos corações, e muitas vezes a gente acaba desprezando. Eu até lembrei, quando o pastor Tiago esteve ali na nossa igreja, na IPVI, e ele falou aos jovens da nossa igreja, eu lembro que ele citou uma frase famosa de Nietzsche, Deus está morto. Muitas vezes essa frase nos escandaliza, porque Deus é a razão do nosso viver, nós não conseguimos compactuar com uma frase dessa, Deus é a razão do nosso viver, Deus está vivo e mais vivo do que nunca, mas quantas e quantas vezes, como o pastor Tiago nos disse lá naquele dia, a gente vive como se Deus estivesse morto. Quantas e quantas vezes a gente ignora os alertas da palavra de Deus, como se Deus estivesse morto, e a gente muitas vezes não percebe isso, a gente não percebe o caminho que nós estamos trilhando. Então esse daqui é o terceiro estágio, e o grande problema desse terceiro estágio é o desprezo aos alertas, são os alertas negligenciados. Precisamos olhar para esses alertas para evitarmos o quê? As zonas de tentação, porque muitas vezes nós estamos nos imiscuindo, nós estamos entrando nas zonas de tentação, ouvimos os alertas, mas desprezamos esses alertas, deixamos de lado. Então esse daqui é o terceiro estágio da queda de Pedro. Até eu queria citar o verso 37 de Marcos 14, eu nem sei se eu passei para o David, mas eu queria citar aqui, verso 37 de Marcos 14, que é um pouquinho mais à frente do que a gente leu. Jesus aqui, ele estava falando aos discípulos, e ele estava naquele momento de tristeza dele, que ele estava prestes a ser crucificado. Aí chega no verso 37, olha só, voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Ou seja,
Pedro tinha acabado de falar: Jesus, eu vou com o Senhor para a morte, eu vou com o Senhor para a prisão, eu não nego o Senhor, eu sou o cara. E num momento de aflição de Cristo, em que eles deveriam estar ali em guarda, né, orando, vigiando, Pedro estava dormindo, e Jesus disse a ele: ué, Simão, você já está dormindo, você não consegue vigiar nem por uma hora? Eu sei que estava aí dizendo, né, que não ia me negar, que ia comigo até a prisão. Veja só a fragilidade de Pedro, e nós somos frágeis assim também, como Pedro. A gente tem que tomar muito cuidado com os avisos e com os alertas. Então, o quarto estágio, agora que nós vamos adentrar, é o principal estágio que precede a queda propriamente dita, que é o abismo. Então nós falamos da autossuficiência, nós falamos da arrogância, nós falamos dos alertas desprezados, e agora nós vamos falar do abismo propriamente dito, da queda propriamente dita. Lucas 22, dos versos 54 até 62. Lucas 22, versos 54 a 62. Aqui o texto vai falar a respeito da queda propriamente dita, do abismo em que caiu Pedro, quando ele negou a Cristo. Veja só, meus irmãos, 54. Então, prendendo-o, o levaram, ou seja, estão falando de Cristo, e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia, de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Jesus olhou para ele, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou amargamente. O quarto estágio da queda, meus irmãos, pode durar até pouquíssimos segundos. É aquele pulinho final para o abismo, mas as consequências são para o resto da vida. As consequências vão marcar uma vida. Aquelas cicatrizes, elas vão permanecer, elas vão estar ali, elas vão estar marcadas. Pedro ficou reconhecido, ou conhecido, melhor dizendo, como sendo aquele discípulo que negou Jesus por 3 vezes. A gente lembra de Pedro como isso. Claro, Pedro foi redimido, a gente vai ver isso aqui lá na frente, né? E é visto como um grande apóstolo de Jesus. Mas essa marca na vida de Pedro, ela permanece. A gente percebe essas cicatrizes que permaneceram sobre a vida de Pedro. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a transição dessa queda de Pedro para a restauração de Pedro. Primeira coisa que a gente percebe aqui, ainda nesse texto aqui de Lucas, é o olhar de Jesus para Pedro. Jesus olha para Pedro no momento que Pedro acaba de negá-lo 3 vezes. Jesus olha para ele. Pedro lembra que Jesus tinha avisado a ele. Mas aqui me parece, meus irmãos, que não se trata de um olhar de julgamento, um olhar de jogar na cara. Não é aquele olhar assim que Jesus estaria dizendo o seguinte: bem feito, Pedro, você não viu? Eu tinha te falado aí, você está me negando. Não me parece que seja nesse sentido o olhar de Cristo. Em verdade, aquele olhar não pareceu ser de condenação, mas sim um olhar de um amor constrangedor, um amor que nos constrange. Parece que Jesus olhou para Pedro para que ele lembrasse o que Jesus tinha dito para ele. A gente lembra que a gente acabou de ler, né? Depois que eu ressuscitar, vou encontrar vocês. Jesus tinha dito isso. Depois que eu ressuscitar, eu vou encontrar vocês. Jesus tinha alertado sobre isso. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo: há tempo para redenção, Pedro. Eu estou aqui. Lembra que eu falei para você que eu iria ressuscitar? Eu ainda nem morri. Eu vou morrer, vou ressuscitar.
e eu vou estar com vocês. Ainda há tempo para redenção, há tempo para perdão, há tempo para restauração. E Pedro chora amargamente quando ele percebeu o que havia feito diante daquele olhar de Cristo. E quando a gente para ver, né, a vida de Pedro, a gente começa a lembrar de tudo que ele viveu com Jesus. Imagina o que passava pela cabeça dele. Alguém que estava um dia pescando, chega Jesus, estava ele, o irmão dele, Pedro, o irmão, tal, pescando, chega Jesus e os chama e ele segue Jesus. Ele ouviu Jesus falar muita coisa, ele aprendeu muita coisa com Jesus, ele comeu com Jesus, ele caminhou com Jesus, ele viu Jesus fazendo milagres, ele viu Jesus ensinando, ele viu Jesus expulsando demônios, ele viu Jesus curando pessoas, ele falava com Jesus como se fosse o grande mestre dele. E aí lá na frente, no final do ministério de Cristo, ele vai e peca contra Cristo. Deve ser um sentimento muito ruim ali para Pedro. Jesus até segurou nas mãos de Pedro quando Pedro estava ali andando sobre as águas. Lembra daquela história, né, que é bem contada na Bíblia, que Pedro começa a caminhar sobre as águas vendo Jesus de longe em direção a Cristo e começa a afundar, e Jesus pega na mão dele e fala: ei, homem de pequena fé. Ou seja, até isso Jesus vivenciou com Pedro. Pedro teve o privilégio de viver isso com Cristo, mas ao final de tudo ele chora, porque ele peca contra esse mestre. Esse é o processo da queda de Pedro, que a gente viu: a autossuficiência, a arrogância, os alertas desprezados e o abismo. E aqui inicia, a partir do olhar de Cristo, o processo de restauração na vida dele. Em Marcos 16, verso 7, quando Jesus já havia ressuscitado, Marcos 16, verso 7, lembre-se do que o anjo disse a Maria, Maria Madalena, Salomé, aquelas mulheres que estavam ali no túmulo, né, de Cristo: vão e digam aos discípulos dele, né, que ele ressuscitou, e a Pedro, mas ide, dizeis a seus discípulos, e a Pedro, ou seja, fez questão de lembrar que Jesus tinha ressuscitado, e fez questão de falar: lembre Pedro que Cristo ressuscitou, lembre, avisa Pedro, porque Pedro tinha negado Jesus, Pedro tinha caído, Pedro estava num momento de sofrimento por ter negado a Cristo, e é dessa forma aqui que Jesus trata com os seus. A despeito dessa queda de Pedro, nós percebemos que ele tem a iniciativa de chamar Pedro pelo nome, de buscar Pedro, ele tem a iniciativa da graça, chamando Pedro de volta, e é dessa forma que ele nos chama também, seja num processo que nós estejamos de queda, seja após a nossa eventual queda, Cristo nos chama à restauração. E aqui eu gostaria de falar rapidamente para os irmãos, porque meu tempo aqui já se vai, a respeito dos 4 estágios da restauração, no caso de Pedro. E agora sim, nós vamos para João 21, que nós lemos no início aqui dessa exposição. João capítulo 21, no início da exposição aqui nós lemos a partir do verso 15, mas eu queria ler o verso 7 com os irmãos. Jesus já tinha ressuscitado, Jesus estava caminhando na praia, os discípulos não reconheciam Jesus, e aí chega aqui no verso 7, João, que é aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor, Simão. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, ele cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ou seja, a primeira coisa que a gente percebe aqui é o chamado da graça. Esse é o primeiro estágio da restauração. Ou seja, Jesus vai até Pedro, João avisa Pedro, é o mestre, e Pedro se veste com a sua capa e vai ao encontro de Jesus, e é dessa forma que Jesus começa a nos tratar, ele nos chama através da sua graça. Esse é o primeiro estágio da restauração de Pedro, o chamado da graça. O segundo estágio da restauração de Pedro, agora sim, João capítulo 21, no verso 15, onde a gente leu. A gente vai ler só a primeira parte aqui do verso 15. O segundo passo diz respeito a um confronto
um confronto gracioso que Pedro é submetido perante Cristo. Veja só, verso 15, inicialmente. Depois de terem comido, eles comeram peixes ali, naquele momento, perguntou Jesus a Simão Pedro, ou seja, Jesus começa a indagar Simão Pedro a respeito do amor. Pedro, tu me amas? Jesus começa a perguntar isso para Pedro. A restauração precisa de um confronto. Pedro precisava ser confrontado com o pecado dele. O pecado dele foi público. Jesus estava confrontando publicamente. E aí Jesus começa a perguntar para ele se ele o amava. Então, não basta a gente pensar que para a gente voltar a Cristo, é só a gente pedir perdão e está tudo certo. A gente vai precisar passar por um processo de confronto. Uma aplicação para nós aqui é que nós estamos sujeitos à queda. Isso é fato, eu estou sujeito à queda. Qualquer um está sujeito à queda. Mas Jesus nos chama de volta. A gente precisa enfrentar os nossos erros, precisamos ser confrontados diante do nosso pecado. A gente não pode usar a graça como desculpa para a gente varrer os nossos pecados para debaixo do tapete e achar que está tudo bem. Não está tudo bem, a gente precisa ser confrontado com os nossos pecados. E nesse caso aqui, a intenção de Jesus não foi humilhar, envergonhar Pedro. Ele não queria fazer isso. Ele não queria humilhar Pedro, envergonhar Pedro diante daqueles demais discípulos. Mas Pedro precisava passar por aquele confronto para vencer aquilo que ele havia passado, para vencer aquele processo de queda que ele havia vivenciado. Ele precisava passar por isso. Jesus quer tratar aquilo que nos leva a cair. Jesus está disposto a tratar tudo isso. E Ele precisa tratar. Do contrário, amanhã a gente faz o quê? Cai de novo. Se a gente não tratar a gênese, ou seja, aquilo que deu causa à nossa queda, a gente está sujeito a uma nova queda. O nosso coração precisa ser confrontado. O coração de Pedro aqui, no segundo estágio da restauração, foi confrontado por Cristo. E agora no terceiro estágio, nós vamos ver que é o amor de Cristo. Nós falamos da graça redentora de Cristo, que Ele toma a iniciativa. Nós falamos do confronto aqui, gracioso de Cristo, e agora nós vamos falar do amor a Cristo, o amor a Jesus, que envolve o amor de Cristo por nós também. E aqui, a partir do verso 15 ao verso 17, Jesus começa as indagações, nós vamos ler de novo. Depois de terem comido, perguntou Jesus, verso 15, a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Aí pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aqui nós percebemos, meus irmãos, que Jesus faz 3 perguntas para Pedro, as 3 perguntas idênticas, perguntando se ele o amava. Alguns teólogos, eles vão explorar um pouco mais isso aqui, e tem uma certa razão de ser, porque eles dizem o seguinte: nas 2 primeiras indagações, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Jesus estaria utilizando a palavra que foi traduzida para amor, como o amor ágape, que é o amor a Deus. Aí na segunda pergunta, Jesus usa também o amor ágape, que é o amor a Deus. Na terceira pergunta, Jesus estaria usando o amor philos, ou amor filéu. E aí Pedro teria se entristecido, porque Jesus fez ali um certo rebaixamento do nível de amor. Eu acho que é respeitável um estudo como esse, mas não me parece que seja essa a ênfase que deixou Pedro triste aqui. Por que Pedro ficou triste? A gente vê no verso 17. Em verdade, Pedro se entristeceu porque Jesus repetiu a pergunta por 3 vezes. Olha só, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por quê? Por ele lhe ter dito pela terceira vez:
tu me amas? Pedro ficou triste por conta disso. Jesus queria deixar claro que a vida com Deus não era sobre a autoconfiança de Pedro em si mesmo, não era sobre a autoconfiança de Pedro apenas dizer, sim, tu sabes que eu te amo, você sabe que eu te amo, não era sobre a arrogância, não era sobre Pedro confiar nas próprias forças, nas habilidades pessoais, mas a vida do discípulo de Deus, a vida do discípulo de Jesus, era sobre o amor a Cristo, era sobre amar a Jesus. Esse aqui era o grande ponto de confronto com Pedro, esse aqui era o grande ponto que tirava Pedro daquele lamaçal que ele tinha se envolvido. Jesus queria deixar claro isso, que não era sobre autoconfiança, habilidade pessoal, posição social, não é sobre isso o discipulado, mas sim sobre amar a Cristo de verdade. Jesus está confrontando Pedro com a seguinte indagação, como se fosse assim, Pedro, tu me amas? Porque é isso que importa, se você de fato me amas, é isso que importa. Uma aplicação para nós, o que importa não é a nossa habilidade de criar nossos filhos essencialmente, é bom criar os filhos de uma forma educada, dentro dos caminhos do Senhor, mas não é isso daí que te faz de fato um discípulo de Jesus, não é a nossa destreza, habilidade em administrar nossas finanças essencialmente, que é importante, para que nós sejamos um discípulo de Jesus, mas sim o nosso amor a Jesus, sim o nosso amor a Jesus. Se esse amor a Jesus, esse amor a Cristo for enfraquecido, o restante estará totalmente vulnerável e começará a ruir. Temos que tomar muito cuidado para não deixar a nossa vida cristã se tornar algo mecânico, algo do dia a dia mecânico que a gente faz porque está automático. Nós precisamos amar de fato a Cristo. Pedro precisava aprender uma coisa: ministério e vida com Deus é sobre amar o Filho. Era sobre amar o Filho, nada mais do que isso. E ele teve que passar por esse processo de queda para aprender isso. Esse era o terceiro estágio da restauração de Pedro, o amor a Jesus. E o quarto e último estágio, a resposta em confissão, a resposta em sujeição, a resposta em entrega que Pedro deu a Cristo. A gente pode perceber que ele não disse apenas, tu sabes que eu te amo. O que Pedro respondeu na terceira resposta aqui no verso 17? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Quando Pedro fala isso, meus irmãos, por que isso aqui é interessante quando a gente vê Pedro dizendo, tu sabes todas as coisas? Pedro reconhece que o seu amor a Cristo depende unicamente de Cristo. Pedro reconhece que ele é falho. É como se Pedro estivesse dizendo, Jesus, o Senhor me perguntou pela terceira vez, eu entendi, eu estou triste, tu sabes de todas as coisas, ou seja, tu sabes que eu te amo, mas do meu jeito. Infelizmente eu pensei que eu era forte, eu não sou. Infelizmente eu pensei que eu estava pronto, mas eu não estou. Infelizmente eu pensei que eu não iria cair, eu iria com o Senhor até a morte, até a prisão, mas eu não fui. Infelizmente eu disse que as escrituras estavam erradas e que eu não iria dispersar quando o Senhor fosse capturado, mas eu dispersei e eu te neguei, eu falei que eu não te conhecia. Ou seja, eu te amo, Cristo, mas do meu jeito, ou seja, falho e dependendo do Senhor. Sem o seu amor, eu não sou nada. Sem a sua graça e a sua misericórdia, eu não sou nada. Sem o Senhor, eu não estaria aqui sendo redimido, sendo restaurado. Então o amor de Cristo restaurou a Pedro. Pedro confessou a Cristo após ter sido confrontado por Cristo e reconheceu que é falho. Então nós temos que entender isso. Um processo de restauração, nós precisamos reconhecer que nós somos falhos. E nós precisamos lembrar que somente o amor a Cristo pode nos tirar do lamaçal onde nós entramos. A restauração, meus irmãos, ela não impede que nós sejamos marcados pela queda, mas a restauração impede que nós sejamos definidos pela queda. Nós podemos ter cicatrizes da queda, mas nós não somos definidos por ela. Nós somos definidos por quê? Pela graça e pelo amor de Jesus.
Então, se nós carregamos alguma culpa, meu irmão, seja no momento em que nós pecamos no passado, que isso seja deixado de lado, porque o amor de Cristo apaga tudo isso. O amor de Cristo redime tudo isso. Por mais ferrenho que tenha sido o pecado que nós tenhamos cometido, Cristo é mais do que o suficiente para nos restaurar, para impedir que nós caiamos, para manter-nos na linha, para manter-nos nos trilhos que somente Ele pode nos manter. Então aqui, só para a gente terminar, eu queria apenas trazer aqui 4 pontos, para que nós possamos refletir, embora refletindo a respeito desse texto que nós meditamos aqui, de uma forma simples e objetiva. Primeiro ponto, nós temos que fugir da zona de tentação. Jovem, cuidado com o ambiente que você frequenta, cuidado com a música que você ouve, cuidado com as curtidas que você faz no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, cuidado com as pessoas que você segue, cuidado com as pessoas que você admira, cuidado com esses ambientes. Esses ambientes podem estar te levando para a queda, para um ambiente de queda, e que vai fazer com que você chore amargamente, porque Cristo te separou. Você pode evitar tudo isso. Então não diga ali, mas eu não caí ainda, eu estou aqui tropeçando, mas amanhã eu melhoro. Não procrastine isso. Se volte a Cristo e ao amor dele hoje, porque ele abre os braços para nós hoje. E outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar, sempre quando a gente está prestes a cair, lembre-se das consequências, meus irmãos. Sempre lembrem-se das consequências. Quando a gente estiver prestes a cair, a gente precisa lembrar e pensar nas possíveis consequências. A gente precisa antecipar mentalmente o dano real e concreto às pessoas amadas que a gente pode cometer, caso a gente venha a cair. Ao nosso ministério, à nossa vida cristã, ao exemplo que nós somos para os nossos filhos, né? Isso funciona como um freio para nós. Se nós lembrarmos disso, nós vamos pisar no freio. Nós vamos parar e pensar antes de progredir naquele processo de queda. Portanto, muito cuidado. Venhamos a pensar nas consequências. Tem um pastor que eu esqueci o nome dele, mas eu lembro de ter lido uma lista que ele faz a respeito de quando ele está prestes a cair numa tentação moral, como por exemplo acontece, às vezes o pastor é tentado a cair em adultério, o ministro da palavra é tentado em cair em adultério, e esse pastor ele sempre falava assim, ele fazia uma lista das consequências e ele lia isso para ele mesmo, ele carregava isso com ele, porque ele tinha medo de deixar isso de lado no momento em que ele fosse tentado. E o que mais chamava a atenção dele era a questão de pecar contra Deus, pecar contra a igreja com quem ele convivia no dia a dia, pecar contra a esposa, pecar contra os filhos, trazer mau exemplo àquelas pessoas que ele conduziu na fé. E isso é algo que nos chama a atenção também, mesmo que nós não sejamos pastores, mas nós somos filhos de Deus, e nós estamos sujeitos a esse processo de queda. Mais um ponto que eu acho o mais fantástico de tudo, é que o amor de Jesus restaura. O amor de Jesus restaura. O amor de Jesus é capaz de restaurar qualquer tipo de queda, qualquer tipo de tropeço que nós tenhamos, qualquer tipo de vida destruída, o amor de Jesus restaura. Meus irmãos, para os que não me conhecem, eu trabalho como juiz de direito, e eu já vi muita gente com a vida absolutamente desgraçada, com a vida absolutamente deturpada, distorcida, e como é bom quando você vê pessoas que passaram por isso, e Cristo restaurou. Você vê as pessoas passando por situações como essas, e às vezes você pensa, como o amor de Cristo é tão grande, a ponto de restaurar essa pessoa, e hoje ela está levando a palavra de Deus. Como o amor de Cristo é tão grande de libertar aquela pessoa que estava viciada em drogas, vivendo na sarjeta, e hoje ele prega a palavra do Senhor e está liberto há mais de 10 anos. Como é bonito ver isso. E como é bonito ver também que somente o amor de Cristo pode restaurar esse tipo de situação. Somente o amor de Jesus pode restaurar, somente a graça divina. Nós, por nós mesmos, não conseguimos retroceder, não conseguimos
nos redimir. E o final eu queria deixar só para os irmãos lembrarem: nós podemos estar marcados por cicatrizes da queda, mas nós não somos definidos por ela, nós somos definidos pela graça e pelo amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Então, meus irmãos, eu queria apenas fazer uma oração para os irmãos antes de passar a palavra ao pastor Tiago, para que nós possamos encerrar esse momento de compartilhamento da palavra de Deus. Feche seus olhos. Meus irmãos, nós estamos aqui para engrandecer a Deus, e é nesse momento que eu me dirijo ao Senhor, dizendo que nós reconhecemos a Tua soberania, Pai, diante da nossa mediocridade, da nossa falha, da nossa dependência Sua, Pai. Eu quero aqui, Pai, rogar, Senhor, pela minha vida, pela vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, pela vida daqueles que já caíram e levam cicatrizes da queda, para que isso seja apagado, Senhor, que essa culpa de fato seja levada na cruz e cravada na cruz, Deus. Eu quero também aqui, Senhor, interceder por todos aqueles que estão num processo de queda, Pai, e às vezes não estão percebendo, para que eles venham olhar para Ti, para que eles venham olhar para a Tua cruz, para que eles venham olhar para o Teu amor, Deus, e para que eles venham a dar atenção aos alertas que são proferidos diante deles, e aos olhos deles, diante da Tua palavra, Pai. Eu venho também aqui, Senhor, rogar por aqueles que pensam estar em pé, para que o Senhor dê forças, para que eles cuidem, para que não venham a cair, Senhor. E aqueles que estão num processo de restauração, que eles continuem firmes em Ti. Eu sei qual que é a minha fragilidade, Pai. Tu sabes mais do que eu. Cada um aqui sabe qual é a tua fragilidade, qual é a fragilidade própria, o pecado que vos assola, o pecado que assola cada um de nós. Nós sabemos, e o Senhor também sabe. E nós queremos que o Senhor venha nos proteger e nos cuidar, para que nós não precisemos, Senhor, passar por tudo o que Pedro passou. E se um dia precisarmos, Senhor, nos ensine, Pai, a olhar para Ti, Senhor, e ver que o Teu amor é maior do que tudo o que nós tenhamos passado, Deus. Nós Te pedimos que venha nos lapidar e venha nos cuidar, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Tiago.